Bom dia, paz e bem. Dando continuidade ao módulo anterior, veremos nesse módulo sobre o diálogo como intercâmbio de dons, bem como a singularidade do cristianismo, ou seja, aquilo que diferencia o cristianismo das outras religiões. Intercâmbio de dons é um tema ecumênico utilizado pelo Papa João Paulo II em sua carta encíclica Ut Unum Sint, que traduzido para o português, que todos sejam um, para dizer que o diálogo ecumênico não é apenas uma troca de ideias, vai além, né? De algum modo é sempre um intercâmbio de dons. Mais recentemente, esse termo, intercâmbio de dons, tornou-se o título escolhido pela Livraria Editora Vaticana para a coleção dos textos do Papa Francisco, com um escrito inédito e o prefácio de líderes de outras igrejas e comunidades eclesiais cristãs. Então, sobre o diálogo como intercâmbio de dons, temos os seguintes princípios. Não implica só a busca de um fundamento comum, uma base ali para o diálogo, mas também o desafio de compartilhar a própria experiência religiosa, conduzindo ao entendimento e enriquecimento recíprocos dentro da esfera religiosa da qual você faz parte. O diálogo ultrapassa o encontro entre membros das religiões diferentes, conduzindo a uma mútua transformação das religiões nele envolvidas. Então, sem deixar ali de ter a sua base, ali a sua base constitutiva como religião, as religiões podem se enriquecer umas com as outras através do diálogo interreligioso. O diálogo interreligioso poderá evidenciar a existência de elementos de outras crenças religiosas que estão alinhados à fé cristã, podendo ser harmonizados e integrados a ela. Lembramos aqui que é algo ressaltado ali pelo Concílio Vaticano II, da existência das sementes do verbo nas outras religiões. Então, no comparativo do cristianismo com as outras religiões, nós vamos ali nos deparar com esses valores aí, com essas sementes do verbo que faz parte das outras tradições e se identifica com aqueles valores próprios do cristianismo. Como intercâmbio de experiências religiosas, o diálogo interreligioso pode levar a cada religião a uma nova compreensão de si mesmo. Sem perder sua identidade, o cristianismo pode ser transformado, por exemplo, pela experiência do budismo. Há a possibilidade de enriquecimento com a experiência das outras religiões, que não são ali uma ameaça à nossa fé, repito, né? Mas que são possibilidades de crescimento da nossa própria fé. Ao trocar ideias com as outras religiões, os cristãos ganham num duplo sentido. De um lado, enriquecem a própria fé, visto que através da experiência e dos testemunhos não cristãos, serão capazes de descobrir em maior profundidade certos aspectos, certas dimensões do mistério divino, que eles tinham percebido com maior clareza e que tinham sido comunicados menos claramente pela tradição cristã. Então, aquilo que tem nas outras religiões pode complementar aquilo que nós temos na nossa, né? Principalmente, repito, essa questão da relação com a própria natureza, que foi perdido, né, no decorrer do tempo. Ao desencantar o mundo religioso, né, o homem se desencantou da própria natureza. E aí, com isso, passa a ser um depredador da natureza. Então, nós temos muito a resgatar aí em relação a essa questão com as outras religiões, sobretudo nesse sentido. Por outro lado, o diálogo torna-se um ganho no sentido de uma purificação da própria fé, né? Seja no sentido de rever anuências gratuitas, bem como destruir preconceitos profundamente enraizados, ou mesmo extirpar conceitos ou visões excessivamente restritas, exclusivos e negativos a respeito das outras religiões. Repito aqui mais uma vez a experiência que eu tive quando eu fui no candomblé, né? Porque aquela religião ali, eu vi por muitos anos elas sendo satanizadas como religiões do diabo. E quando eu vejo ali que eles estão preocupados com a prática do bem, com o bem das pessoas, estão preocupados com o outro, né? Acabou desconstruindo em mim aquela tendência também de demonizar esse tipo de religião. No debate das religiões, inevitavelmente, se faz presente dois princípios básicos para o diálogo, né? Que se refere à singularidade do cristianismo, ou seja, aquilo que só se verifica no cristianismo. Então, a singularidade do cristianismo se dá pela encarnação do Verbo de Deus no seio da humanidade. Nas outras religiões não se observa isso. Nas outras religiões, Deus não se encarna no seio da humanidade. Então, todo o mistério ali envolvendo a encarnação de Jesus, né, que vai assumir
humanidade, e sem se desfazer dessa humanidade, depois retorna a Deus, né, tornando-se verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, ou seja, pela união hipostática, isso só ocorre no cristianismo. E também a questão da fidelidade à fé cristã, né, recebida dos apóstolos, ou seja, nós temos todo aí um arcabouço, né, de valores, nós temos aí todo o conteúdo da fé cristã que nós recebemos, da qual a nossa igreja é depositária, e nós não podemos abrir mão desse depósito da fé, que é tão importante, né, inclusive até mesmo para as outras religiões, quando se afirma a universalidade da salvação, né, em Jesus Cristo, e na necessidade de evangelizar todos os povos e nações, para tornar do conhecimento deles o evento salvífico de Jesus Cristo, que diz respeito a todos os povos, né? Que diz respeito a toda a humanidade. Existem coisas que não se pode abrir mão na hora de dialogar. Da parte cristã, quando se coloca em diálogo com as outras religiões, deve ser assegurado aos interlocutores cristãos que tenham consciência daquilo que só acontece no cristianismo, o qual não pode abrir mão sob pena de perder a sua identidade. Nós estamos falando aqui dessa singularidade do cristianismo. Então temos a considerar, quando se coloca o cristianismo frente às outras religiões, que Cristo não é um qualquer, não é um profeta, ele é um Deus. Nenhuma outra religião tem a pretensão de invocar um fundador que não seja apenas um profeta, mas o próprio Filho de Deus. Então, isso é algo singular que ocorre só no cristianismo. A encarnação, o cristianismo é a única religião que afirma que o próprio Deus veio tomar parte em nossa história e estabeleceu determinados atos como caminho de salvação, em cuja dinâmica nos pede para entrar. Ou seja, Jesus constantemente faz o apelo para que a gente entre, que a gente possa aderir ao seu plano de salvação, ao reino de Deus, viver os valores do reino de Deus em vista à nossa salvação. Então, isso é algo que é singular no cristianismo. Se existem dificuldades no âmbito do cristianismo para se dialogar, apesar do muito que se tem em comum entre as igrejas e as comunidades eclesiais, o diálogo interreligioso tem que se estabelecer com uma profunda humildade, sem a qual é impossível que o mesmo ocorra. Portanto, torna-se tarefa difícil imaginar a multiplicidade das vias para Deus sem comprometer a unicidade da mediação de Cristo e sem sacrificar o privilégio único do cristianismo, que só tem sentido em referência a Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que Paulo diz, vã seria a nossa fé e a nossa pregação se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado. Isso não ocorre em outra religião, somente no cristianismo. E Jesus Cristo mesmo se autoproclama como único mediador entre Deus e o homem, ao afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, não dá para abrir mão dessas verdades de fé para dialogar. Por isso se torna, repito, uma tarefa difícil. Mas porque difícil não significa que não devemos nela acreditar. No que se refere ao cenário religioso mundial, o cristianismo se destaca por aquilo que lhe é singular. Portanto, nota-se facilmente que acaba parecendo ser exceção, pois não só propõe uma mensagem universal de salvação, como também afirma que essa mensagem é completamente mediada por Jesus Cristo, que coincide com a irrupção do próprio absoluto que é Deus. Esse Deus absoluto que se revela no seio da humanidade através da pessoa de Jesus ao encarnar-se, a tornar-se igual a nós em tudo, menos no pecado. Então a singularidade do cristianismo, nenhuma outra religião. Então a singularidade do cristianismo consiste nessa afirmação, que nenhuma outra religião tem a pretensão de invocar um fundador que não seja apenas um profeta, mas o próprio Filho de Deus. Então nós temos outras religiões aí cujos fundadores são no máximo um profeta, e não o próprio Deus, o próprio Filho de Deus. O sacerdote e teólogo belga Adolphe Gesquet, ao falar sobre a singularidade do cristianismo, afirma que a única religião que afirma que o próprio Deus veio tomar parte em nossa história, inseriu-se no seio da humanidade, ou seja, da história humana, e estabeleceu determinados atos como caminho de salvação, cuja dinâmica nos pede para entrar. Então,
nós constantemente nós somos convidados aí, né, no Evangelho, né, a aderir aos valores do reino de Deus. Então, essa dinâmica própria do reino de Deus, né, que se propaga pelo mundo através do testemunho, através do anúncio evangélico, né, através da própria evangelização, e que todos nós somos chamados ali, uma vez convertidos, somos chamados também a nos tornar evangelizadores, né, a nos tornar colaboradores ali desse plano de salvação oferecido por Jesus Cristo, né, de uma vez por todas, inigualável, o que não se verifica em outras religiões, ao morrer na cruz para nos salvar. Diante do que vimos até aqui sobre a singularidade do cristianismo, podemos intuir sobre o dinamismo do encontro do homem com Deus, né? Aquilo que diferencia o cristianismo das demais religiões, né? Pois se nas outras religiões o homem ele faz um movimento ascético em direção a Deus, no cristianismo, além desse movimento ascético do homem à procura de Deus, Deus também vem ao encontro do homem. E isso é algo que não se repete nas outras religiões, em nenhuma outra religião. Então a singularidade do cristianismo consiste nisso. Nas religiões só temos um movimento do homem para Deus, né, que é a ascese, o esforço humano em agradar esse Deus e tudo, que o leva a manter a comunhão com Deus. No cristianismo, é uma via de mão dupla, em que o homem se eleva a Deus através da oração, através do ascetismo, através da prática, do amor, da caridade, da justiça, né? Porque esse Deus veio até nós. Então, esse duplo movimento que tem no cristianismo não se verifica em nenhuma outra religião. Então, aqui está aquilo que nós vimos tratando sobre o que é singular no cristianismo, ou seja, o que ocorre de uma forma única e que não se repete nas outras religiões. Então, todo teólogo, bom teólogo católico, tem que ter isso em mente quando se fala em relação à teologia das religiões, quando se fala no diálogo interreligioso. Para muitas pessoas, a marca da originalidade do cristianismo reside no fato de ter surgido há 2000 anos atrás, ali no diminuto país do Mediterrâneo, né, a Palestina, e que após ser anexada ao Império Romano por Constantino, expandiu-se por todo o mundo ocidental, tornando-se uma grande religião, né? Uma religião forte, desenvolvendo-se numa cultura igualmente forte, que é a cultura ocidental, o que equivocadamente dá um grande empoderamento para essas pessoas, as quais afirmam que a única e verdadeira religião é o cristianismo, quando não exageram ao ponto de dizer que a única verdadeira religião é o catolicismo, confundindo o cristianismo com o catolicismo, né? E que estão ali de prontidão a todo momento a destruir as outras religiões, com um discurso para lá de exclusivista, né? Que julga as outras religiões falsas e somente a sua verdadeira, e portanto essas religiões falsas elas têm que se desaparecer, elas têm que simplesmente serem pulverizadas, ou seja, demonizadas, como se faz, né, nos templos neopentecostais e até mesmo dentro da Igreja Católica. E aí essas pessoas vão se recrudescendo em torno de um dogmatismo para lá de exacerbado, né, quando, na verdade, o que vai dar originalidade ao cristianismo mesmo e o que constitui toda a essência da vida da fé cristã não consiste nem nas suas leis, nem tampouco no seu conjunto dos ritos e doutrinas, né, nos dogmas, mas na pessoa de Cristo e na sua palavra divina. Então foi ele, próprio Cristo, que se definiu como o único caminho, verdade e vida, né, que veio ao mundo para redimir não só o povo eleito, ali os judeus, né, mas todos os povos da terra. Foi ele próprio, o próprio Cristo, né, que se definiu como o único caminho, verdade e vida, que veio ao mundo para redimir não só o povo eleito, né, mas todos os povos da terra. Então nós temos ali o povo judeu, que era o povo eleito, não reconheceu o Messias, e ao não reconhecer também não aceitou ingressar no reino de Deus, né? A gente sabe ali do que se resultou, né, a hipocrisia dos fariseus, né, que viviam uma religião apenas da aparência, né, escondendo por trás lobos ali a devorar cordeiros, ou seja, explorando ali os pobres, né, ao impor a eles
todo o legalismo judaico, né, o legalismo farisaico, e também, né, Jesus veio para salvar aqueles que aderiram ao seu plano, né, que se tornaram seus seguidores, que somos nós do cristianismo, mas não só nós também, veio para salvar também os pagãos, né, os de outras religiões, ou seja, os não cristãos que estão presentes em outras religiões, que também faz parte desse processo de salvação de Jesus Cristo. De qualquer modo, né, no comparativo às outras religiões, torna-se inevitável perceber a superioridade do cristianismo pelas seguintes considerações. As religiões não são equivalentes. No interior das mesmas, nem todos seus elementos constitutivos favorecem a abertura para o absoluto e para a prática da justiça no sentido proposto ali por Jesus, né, no seu projeto do reino de Deus, que nos foi revelado por ele. Então, nada, isso é uma falácia dizer, todas as religiões são iguais, o Deus é o mesmo. Olha, eles buscam o Deus que nós buscamos, mas às vezes ali por imagens até mesmo distorcidas, por interpretações distorcidas desse Deus o qual nós conhecemos. Então não dá para dizer que as religiões são iguais. Há perfeições dentro do cristianismo, assim como há também perfeições e às vezes distorções profundas, né, entre a verdade revelada perante a verdade revelada no cristianismo. Então, comparado àquilo que temos no cristianismo, há muitas distorções nas outras religiões e por isso não se dá para afirmar que sejam equivalentes. E também há a existência de graves ambiguidades nas outras religiões, que contrastam com a abertura legítima ao absoluto, ou seja, essa abertura do homem para Deus, né? Ou seja, a forma com que o homem se abre para Deus e busca esse Deus, às vezes, né, a forma com que se busca esse Deus nas outras religiões são muito discrepantes, né? São muito contraditórias, muito ambíguas. Então, tem que reconhecer essas graves ambiguidades. Então, apesar da superioridade do cristianismo, contudo, essas religiões merecem a devida consideração, vez que buscam com sinceridade, com honestidade, o que nós encontramos em plenitude dentro do cristianismo. Então, às vezes, estão ali ainda engatinhando na fé, mas estão com sinceridade no coração. Estão dispostos a praticar o bem, ouvir a voz de Deus dentro de si, que se revela a todas as pessoas através da lei natural, né? E que procuram sempre praticar o bem. Então não pode apesar de reconhecer a superioridade do cristianismo, nós não podemos bater no peito e nos apresentarmos a eles como superiores. Devemos respeitá-los pela busca sincera que eles têm ali desse Deus que nós encontramos em plenitude no cristianismo. Então, no diálogo interreligioso, dois imperativos são fundamentais a ser observados pelos buscadores do diálogo, principalmente entre o cristianismo e as outras religiões, os quais são a fidelidade à singularidade da fé cristã, ou seja, a fim de preservá-la em diálogo com as outras religiões. Nós não podemos abrir mão dessa singularidade do cristianismo. Ora, se nós temos plena convicção de que a revelação se deu de um modo absoluto e único, inigualável, que não se repete nas outras religiões, nós temos um dever maior do que as outras religiões de tornar conhecida essa realidade e não abrir mão desse princípio da singularidade da fé cristã. E o outro princípio também a ser observado no diálogo é a fidelidade à própria identidade cristã, ou seja, a imparcialidade com que nós devemos nos comportar em relação às outras religiões, né? E essa imparcialidade com relação à diversidade das outras religiões. Então nós temos como um segundo princípio a fidelidade à identidade cristã, que é sermos imparciáveis com relação à diversidade das outras religiões. Ou seja, sermos fiel à nossa fé que nós recebemos dos apóstolos, né? Ser fiel à nossa missão de propagar pelo mundo essa realidade salvífica que se deu em Jesus Cristo e que não se repete em outras religiões. Alcança as outras religiões, mas não se repete ali. Jesus Cristo, ele se revelou numa religião específica, o cristianismo. E o seu id, né, se tornou ali um imperativo, ali um chamado a que todos os batizados assumam, né, como tarefa sua, como missão não só da igreja, mas como missão de si próprio, propagar essa realidade salvífica para o mundo inteiro, ensinando os valores do evangelho, né, propagando os valores do reino de Deus.
Por último, né, com todo o devido respeito às outras religiões, na busca pelo diálogo, há uma base mínima, né, a qual não se negocia, ou seja, que não se abre mão, e que todos os cristãos católicos devem estar atentos, sob o risco de perder a própria identidade. Então, em primeiro lugar, está que toda religião tem seus pontos inegociáveis, que é um núcleo fundamental, uma base mínima comum que não se negocia, né? Que são as verdades de fé, as crenças religiosas que se tem ali nas religiões, né? As convicções, os valores ou crenças situados no interior do coração das pessoas religiosas. Então, não se abre mão desses pontos que são inegociáveis. Seria uma violência, né, no momento do diálogo, alguém querer ultrapassar esses pontos inegociáveis, né, querer desconsiderar esses pontos inegociáveis. No caso do cristianismo, por exemplo, a singularidade do próprio cristianismo. Então, nós temos aí dois princípios básicos que se complementam. Não podemos desprezar as outras religiões, sob forma alguma. Jesus Cristo não desprezou ninguém e também não desprezou as outras religiões. Vale lembrar o diálogo que ele teve, né, ali com a samaritana, já que fazia parte ali de uma religião que já era ali uma religião eivada ali do judaísmo, mas eivada com elementos de outras religiões. Devido ao casamento que teve ali entre homens e mulheres judeus, né, com homens e mulheres cananeus. Então nós temos que não podemos desprezar as outras religiões. Torna-se inaceitável ou ilegítima qualquer posição teológica que não tenha como ponto de partida a aceitação sincera e cordial de todas as religiões. Nós não podemos nos lançar ao diálogo satanizando as religiões afro, por exemplo, dizendo que são religiões do demônio. Não, isso não tem condições, não tem razão de ser. É preciso aceitarmos as outras religiões. Ora, se a nossa igreja teve toda a humildade de reconhecer haver sementes do verbo nas outras religiões, como se deu no Concílio Vaticano II, né, e dedicando um documento exclusivo, que é a Nostra Aetate, para o diálogo interreligioso, e depois nós tivemos ali o próprio documento de diálogo e anúncio. Então nós não podemos deixar de respeitar as outras religiões. Não podemos absolutizar a nossa religião, fazer da nossa religião ali, né, um subterfúgio para diminuir as outras pessoas, as outras religiões, declarando a nossa religião como única e verdadeira religião e desfazendo das outras religiões, dizendo que elas são ali uma mentira, que estão no erro e, né, devem ser desconsideradas. Então não é suficiente que não se despreze os outros, mas é necessário renunciar à consciência de privilégio, né, a questão de imperialismo religioso, de absolutismo, integrismo, e deve-se fazer justiça à presença salvadora de Deus também nas outras religiões, através, repito, das sementes do verbo, que nada mais são do que aqueles valores que tem nas outras religiões, que se apresentam nas outras culturas e religiões, que, uma vez em confronto com os valores do cristianismo, com eles se identifica facilmente. Então, são valores que são vividos pelas pessoas nas outras religiões e pregados e ensinados pelas outras religiões e que são sementes de Jesus, ou seja, são sementes do verbo, aquele que é a palavra, que é o verbo de Deus, e que foi semeado nas outras religiões, né? Essas sementes do verbo foram semeadas nas outras religiões no momento da criação. Isso é supervalorizado ali pelo Concílio Vaticano II, né? Que é movido ao diálogo interreligioso, e que essas sementes são consideradas como preparação para a recepção do Evangelho, ou seja, para que o Evangelho seja inserido, ou seja, enculturado ali naquelas religiões. Então, por isso, nós devemos estar atento aí, né, a esses dois princípios básicos. Nós só não podemos desprezar as outras religiões, como também nós não podemos bater no peito e dizer a nossa religião é a única verdadeira e as outras religiões são falsas. Não. Devemos ter a humildade e esse empoderamento de saber que a nossa religião é a verdadeira. Ela nos dá uma obrigação muito maior de levar as pessoas até Deus. Porque nós temos no cristianismo a verdade plena, né? Tudo aquilo que diz respeito à nossa salvação, o que não se repete nas outras religiões. Tenham uma santa e abençoada semana e até a próxima.